Mas obrigado, Andréia, obrigado ao Esteban também, sempre muito generoso, né, de me convidar aqui para fazer parte do ciclo, né? A Mara, que também sempre faz parte desse ciclo de debates, está aqui com a gente também, grande amiga, né? Também é uma alegria vê-la e ver todo mundo que está aqui com a gente também, todo o pessoal, né, alunos, pesquisadores, né, quem veio aqui conferir a palestra. Crônica no espanhol não é exatamente o que é crônica no português, né? Mas eu pensei justamente aqui num trabalho jornalístico dela, e aí com crônicas, pensando na crônica, como a gente tem a crônica, né, em língua portuguesa, que não é exatamente as crônicas como apegadas, né, a um contexto histórico, como são as crônicas no caso do espanhol. Para quem não conhece a Pardo Bazán, eu vou trazendo alguns dados importantes aqui dela. A Pardo Bazán é uma autora ali dessa virada do 19 para o 20, ela nasceu em 1851, morreu em 1921, e ela tem uma importância gigantesca na literatura espanhola. E é engraçado porque hoje, para todo mundo, assim, é muito claro a importância da Emília Pardo Bazán, mas há uns 20 anos atrás não era tanto. Hoje, por exemplo, numa livraria, se você vai a uma livraria na Espanha, uma livraria assim, como a Casa de Libro mesmo, né, a principal livraria espanhola, se você entra na Casa de Libro, hoje você encontra uma série de livros da Pardo Bazán, inclusive com diferentes editoras, né, publicado, você vai encontrar numa edição da Cátedra, mas em outras edições também, mais luxuosas, menos luxuosas, né, e isso não era tão comum há 20 anos atrás. Ela não fazia parte, por exemplo, dos currículos há 20 anos atrás. Quando eu me formei em letras, ninguém falava em Pardo Bazán, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não lia Pardo Bazán, né? Quando a gente lia o realismo espanhol, era lido Benito Pérez Galdós, Juan Valera, né? Outros autores. Pardo Bazán não era uma autora tão comum. Mas hoje a gente já tem a Pardo Bazán de fato como uma autora muito canônica, né? E ela é importantíssima porque, bom, em primeiro lugar, ela é uma autora do realismo, né? Do realismo espanhol, mas também ela introduz o naturalismo na Espanha. Ela é uma grande leitora do Zola, e aí ela introduz o naturalismo na Espanha. E é uma autora que tem como eu posso dizer, né, uma importância bastante clara no que tange ao direito das mulheres, né? Embora a Pardo Bazán fosse politicamente muito conservadora, como a gente já vai ver aqui, né? Tanto que eu coloco aqui que ela é aristocrata e conservadora, porque ela apoiava a monarquia, ela não apoiou a Primeira República, por exemplo, né, o sexênio democrático na Espanha. A Pardo Bazán não apoiou a Primeira República, ela era absolutamente aristocrata, conservadora, né? Mas mesmo assim lutou pelos direitos das mulheres. Só que é interessante porque, bom, para Pardo Bazán, a Pardo Bazán acreditava num feminismo de cima para baixo. Ela não acreditava exatamente numa luta das mulheres como, bom, as trabalhadoras, né, trabalhadoras nas fábricas, né, que trabalham em diferentes espaços populares, elas não conseguem, como elas não são é como se elas não fossem capazes de produzir um pensamento, né, sobre a condição delas. Quem pode produzir são as mulheres da alta sociedade. Então, percebam como ela tem um feminismo que não é exatamente um feminismo como, por exemplo, de Maio de 68 em Paris, ou esse feminismo pensado também a partir de uma população também mais trabalhadora, né? É um feminismo intelectual, né? Bem, ela escreveu o primeiro conto dela, O Matrimônio del Siglo XIX, com 15 anos, então ela é uma autora que começa a escrever desde cedo, né? O sexênio democrático teve uma importância fundamental na vida dela para ela verificar que, de fato, ela não acreditava no modelo republicano na Espanha. Isso ela teve durante toda a vida, mas não só ela, porque, de fato, a Primeira República na Espanha foi muito problemática. Eles tentaram encontrar um modelo político que não deu certo, voltaram para a monarquia. Aí depois, no início do século XX, isso vai culminar nessa troca de estilo, né, nessa troca política, né, de modelo político, de monarquia, republicanismo. Isso vai culminar na Segunda República Espanhola, né, ali na década de 30, e, obviamente, na Guerra Civil, né? Mas, de fato, o sexênio democrático foi muito problemático ali, e a Pardo Bazán viveu isso intensamente, não só ela, como o próprio Benito Pérez Galdós, né? Isso é tema, inclusive, de alguns livros deles. Ela publicou em 81 Viaje de Nóbios, né, que já estavam postas, né, as características da corrente naturalista. Ela publica em 86, com 35 anos, né, sua obra-prima, que é Os Passos de Ulloa, é a obra mais lida da Pardo Bazán. E ela criou, em 1891, a Biblioteca de la Mujer,
né, que tem uma importância também bastante grande ali no cenário espanhol, que fez, inclusive, com que a Pardo Bazán pudesse, com que ela fosse alçada ao posto de catedrática, né, da Universidade Complutense de Madrid. Ela é a primeira mulher catedrática da universidade, mas ela nunca pôde dar aula. Esse é um dado interessante, né? Embora eles tenham contratado, né, ela tenha sido contratada para dar aula na Universidade Complutense de Madrid, ela teve o cargo, mas nunca pôde entrar em sala de aula. Os alunos não poderiam ter aula com uma mulher, né? Então, isso ainda existia naquele momento, né? Bem, e aqui um dos especialistas na pardobação, o professor José Maria Paz Gago, né, da Universidade da Corunha, né, na Galícia, ele sempre coloca que ela era uma aristocrata, conservadora e defensora da condição feminina, né? É uma coisa, né, como depois eu sempre brinco com os alunos, né, com essa coisa Ronald Reagan, Margaret Thatcher, né, de conservador nos costumes, liberal, né, conservador na política, não, conservador nos costumes, liberal na economia, né, conservador como se fosse uma política conservadora, liberal na economia, essa flutuação que há, né, entre muitas vezes um modelo político e o que funciona nos costumes, né? A gente tem, de fato, uma Pardo-Bazán que nos parece contraditória nesse sentido, mas para ela isso não era, né? E ela era naturalista na literatura, uma literatura bastante naturalista, ela introduz isso na Espanha, né? E tinha também uma fé católica, apostólica e romana gigantesca, né? Então ela é uma grande conservadora católica, mas feminista ao mesmo tempo. E para quem lê a Pardo-Bazán, por exemplo, se vocês leem, eu já vou mostrar aqui para vocês mais um texto, alguns contos dela, né? Como o próprio como Surreción de la Mujer, né? Como quando você lê alguns textos dela, alguns contos curtos publicados ali na virada do 19 para o 20, você verifica claramente, né, como ela de fato era feminista, está muito colocado, né, dentro da obra, não é nem de passagem, não é en passant, isso é de fato presente, né, na literatura da Pardo-Bazán, né? Bem, e ela colaborou nos principais jornais liberais, né, e uma antiga conspiradora carlista, porque você tem uma série de Carlos ali que podiam subir ao trono, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, né, naquele momento na Espanha, e a Pardo Bazán, ela é uma conspiradora carlista, ela não acredita no sexênio democrático, ela achava de fato que o modelo monarquista funcionaria, né? Bem, e aqui, por exemplo, em Los Passos de Ulloa, né, como que a gente pode falar um pouquinho da ideologia política dessa escritora, né, e isso já estava também presente em Los Passos de Ulloa, né, um carlismo militante na sua juventude, né, que segue uma evolução, né, ali transacionista para colaborar em periódicos, aqui isso de restauracionistas e liberais, né, embora ela tenha colaborado nesses periódicos, né, nesses jornais restauracionistas e liberais, ela nunca renunciou à ideologia de marcada tendência absolutista católica ortodoxa, de um ortodoxismo de fato católico, né, antirrevolucionária e antiparlamentarista. Inclusive, ela não acreditava nem sequer em uma monarquia parlamentar, né? Ela acreditava, de fato, em uma monarquia absolutista, né? Não é nem sequer esse modelo que nós temos hoje, né? Que a monarquia para sobreviver em países como os Países Baixos, né? A Dinamarca, o Reino Unido, né? A monarquia ela teve que se adaptar a uma espécie de uma monarquia parlamentar que o rei ele tem apenas uma simbologia, ele é um chefe de estado muito simbólico, mas você tem um modelo que é praticamente republicano, né? Embora, claro, todo mundo que é republicano, isso que eu estou dizendo, né? Para os republicanos desses países, eles iriam me matar, porque a monarquia tem um custo, né? E um custo muito grande para esses países, né? O Reino Unido, né? Tudo que é gasto para manutenção da monarquia é gigantesco. Se você exclui a monarquia e cria um modelo republicano, você não tem mais esse gasto, mas daí você também não tem um modelo de estabilidade que a monarquia parlamentar acaba proporcionando, né? Então, sempre nesse jogo. Bem, e aí a educação das mulheres, coloco aqui trechos também, né, desse texto aqui do Fernandes Losada, foi uma das reivindicações mais importantes, né? E ela critica aí que a educação que recebe a mulher burguesa não é mais que uma cultura de enfeite, com disciplinas como música, pintura e francês. Ela não acreditava nisso, né? Ela acreditava que a mulher burguesa, já aí com essa ascensão da burguesia ali no século XIX, no fim do XIX, com uma ascensão da burguesia bastante tardia
na Espanha, né, se comparado, obviamente, à Alemanha, França, Inglaterra, né, ela ainda via que essa mulher burguesa, ela tinha uma educação de enfeite, aquela educação da Rainha Elizabeth, né? Para quem assistiu The Crown, né? Isso aparece muito claramente, né? Que a Rainha Elizabeth, ela teve, não, você não precisa ir à universidade, né? Isso ali nos anos 40 e 50, né? Isso não é necessário. Você precisa ter uma educação de enfeite, saber, né? Determinados compositores, determinados pintores e uma língua estrangeira que em geral era o francês, né? E aí ela vê a necessidade, então, de uma mudança paradigmática no pensamento, nesse pensamento que hoje, né, nós consideramos feminista, embora a palavra também seja bastante controversa para aquele momento, né? Bem, e aqui é interessante porque, por exemplo, o pensamento feminista dela alcançou, inclusive, alguns periódicos, né, alguns jornais na Inglaterra. Ela tem uma incursão na Inglaterra, que aparece, por exemplo, a revista inglesa, né, Fortnightly Review, em que eles conhecem o pensamento da Pardo Bazin. Então, mesmo para o contexto inglês, ela tinha um pensamento bastante vanguardista, né, bastante moderno no que tange aí aos direitos, né, ao papel da mulher, sobretudo nessa sociedade que ela verificava, que é uma sociedade que mudava a passos largos, né? Você tem ali a mudança com a Revolução Industrial e ali com a ascensão da burguesia, nessa virada do 19 para o 20, você também percebe uma mudança estrutural na Europa Ocidental e que o papel da mulher parece que ficava para trás, né, nesse contexto, né? A sociedade ia evoluindo naquilo ali, as máquinas, né, a forma como a Europa ia se reestruturando, e a Espanha ficava para trás, com essa sensação de desastre, de fracasso, né, como fica claro com a geração de 98, mas a Espanha ficava para trás e a mulher ficava ainda mais, né, e essa foi uma consciência que a Pardo Bazin teve, e como a Andrea sabe muito bem, né, com Assim Sombreiro, é uma consciência que aí as autoras da geração de 27 vão ter ainda mais, né, isso aí vai alcançar um nível de elaboração, né, de pensamento muito maior ainda depois com a geração de 27, ali a partir dos anos 20, né? Seguindo. E o Sujeição das Mulheres, então, bom, percebam aqui que a gente tem essa revista inglesa, a Fortnightly Review, né? Aí na Espanha ela colaborava no Nuevo Teatro Crítico. Bom, isso levou ao convite, né, aqui de Harriet Taylor e John Stuart Mill, que eram defensores do liberalismo político naquele momento na Inglaterra, de que a Pardo Bazin escrevesse o prólogo do Sujeição das Mulheres, né? E é interessante porque, bom, eles que são defensores do liberalismo político é o mesmo pensamento, né, que levou, por exemplo, à abolição da escravidão aqui no Brasil, né, com essa abolição que é feita de cima, que não é feita numa revolução das massas, por exemplo, como em países como o Haiti, né? O nosso caso é totalmente o inverso, né? Com a princesa Isabel. Aquela coisa absurda, né? Você não tem uma abolição que surge de baixo, ela vem de cima, né? E o que é super problemático, e isso leva a toda essa questão racista, estrutural que a gente tem até hoje muito forte no Brasil, né? Mas ali, por exemplo, para autores como Taylor e Stuart Mill, com o liberalismo político, essa situação das mulheres, essas mulheres não fazendo parte da economia, não sendo sujeitos ativos da economia, né? Isso é péssimo. Então, por que não fazer com que a mulher vote, com que a mulher tenha determinados direitos, com que a mulher faça parte de fato da economia? Né? É como e é o que está colocado aqui, né? O livro ele ataca a escravização das mulheres dentro de uma lógica liberal, né? Porque a mulher ela tem que ser um sujeito que também possa ser dominado pelo capital, né? O capital tem que dominar, o capital sempre domina, né? Isso no Marx obviamente é muito claro, né? Quem domina o capital, nós não somos sujeitos do nosso destino, e dentro desse domínio do capital, ele tem que pegar também as mulheres, né? Se as mulheres elas não fazem parte da sociedade, né? Como as pessoas escravizadas aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, isso em qualquer lugar, né? Mas enfim, pensando no nosso contexto, né? Como as pessoas escravizadas, bom, elas não têm dinheiro para comprar, elas não estão gastando o pouco que recebem. Então, libera, né? Uma abolição da escravidão e você cria uma outra forma de escravidão, né? Uma escravidão legalizada, né? E aqui também. Então, o interessante é que eles atacam essa escravização das mulheres dentro dessa lógica liberal, né? Não é que John Stuart Mill fosse um defensor dos direitos da mulher, não é isso, né? É fazer com que elas entrem nessa lógica.
E há ali uma defesa ao sufrágio universal. A Emília Pardo Bazin escreve, então, o prólogo, e depois de impressioná-lo, né, depois de impressionar o Stuart Mill em conferências realizadas na Universidade de Oxford no ano anterior. Então, ela dá uma série de conferências, e a inteligência da Pardo Bazin, o domínio que ela tem sobre esses assuntos, né, relacionados ao feminismo, não ao feminismo, né, mas ao direito das mulheres, né, acabam impressionando o autor, né? Bom, e aqui eu só mostro para vocês, só para vocês sentirem um pouquinho como que é alguns trechos do prólogo, né, de Dona Emília, né, da Pardo Bazin. Ela diz coisas como: "Quão dulce pedaço de paraíso el matrimonio de dos personas instruídas", né? Duas pessoas instruídas que professam as mesmas opiniões, têm os mesmos pontos de vista e são iguais com a superior igualdade que da semelhança de faculdades e aptitudes, né? Isso é interessante, inclusive, porque a Pardo Bazin, ela teve uma relação amorosa muito famosa com o Benito Pérez Galdós, e uma relação, os dois eram casados, então uma relação extraconjugal, inclusive, né? Mas eles tiveram uma relação amorosa e era uma relação de igualdade intelectual. O Pérez Galdós via na Pardo Bazin uma grande autora, uma grande mulher, uma grande pensadora naquele momento, e é isso que ela coloca aqui, né? Ela é a primeira autora, ou uma das primeiras autoras nesse contexto, a colocar esse direito tanto o homem quanto a mulher, né, com as mesmas faculdades mentais, né? Eles gozam das mesmas, né, do mesmo pensamento, né, da mesma capacidade, né, da mesma capacidade intelectual, né? Bem, aqui eu vou passar. E nesse prólogo também, no prólogo aqui da Emília Pardo Bazin, ela vai mostrando, por exemplo, como na Inglaterra a influência eleitoral da mulher já era crescente, isso para ela já é um modelo, isso ainda não acontecia na Espanha, né? Como a influência eleitoral da mulher é crescente, embora ela não acreditasse no modelo republicano, isso é um contrassenso, né? Mas é que para ela é bom, se houver o modelo republicano, embora eu deteste, né, que o homem e a mulher possam votar, né? Mas ela não acreditava nesse modelo, né? E é interessante porque também eu acredito, né, pensando um pouco assim na obra da Pardo Bazin e na biografia, na própria biografia dela, essa descrença também no modelo republicano é algo muito espanhol, né? Porque, bom, havia um modelo republicano na França, né? Esse já era um modelo bastante que se impunha, né, inclusive para outros países europeus. Mas na Espanha ela não viu o modelo republicano funcionar. Na Espanha, o que é bastante comum, inclusive na Espanha, né, com o advento da Primeira República, houve uma desorganização completa. Eles não conseguiram se organizar, criar partidos políticos, né, que fossem, que conseguissem de fato estabilizar o país, né, e ter um pensamento em conjunto. Então, também eu acredito que essa descrença da Pardo Bazin no modelo republicano se dá muito também por ser uma autora espanhola que viveu ali naquele contexto em Madrid das últimas décadas do século XIX, né, um contexto de total desorganização política, né? E aí, quando você vê um modelo totalmente desorganizado, você fala: não, mas será que quando a gente estava lá, né, com os Austras lá no 17, né, com o Felipe III, o quarto, né, Felipe IV, com o Carlos II, né, no final do 17, né, será que aquele não é um modelo, esse modelo não seria o ideal, né? Bom, aí aqui, antes de a gente chegar à crônica, que daí a gente já vai para a crônica, e eu vou mostrar para vocês aqui o processo de tradução, né? Eu apresento aqui El Indulto. Esse é um conto muito interessante da Pardo Bazin. A Pardo Bazin é uma grande contista, né? Inclusive, uma orientanda minha de mestrado, a Tainá, ela traduziu o El Indulto durante a iniciação científica dela, e ela entrou agora com um projeto para traduzir diversos contos, né, para trabalhar com a Pardo Bazin. Mas é um conto espetacular, porque ele foi publicado em 1892, né, num livro chamado Cuentos de Marineda. E é uma mulher que sofre, o marido dela está preso, né? Ele já cometeu uma série de crimes, né?
Ele tá preso, só que ele vai ser solto pelo indulto. Então ele tem um indulto, né, um indulto de Natal, que a gente tem até hoje aqui no Brasil, né, esse indulto, que é, bom, um determinado dia do ano, né, as pessoas que estão, né, presas podem sair por um período. E ela fica desesperada, porque ela sabe que o marido dela é muito violento e que se ele sair da prisão, ele pode fazer algo com ela, né? E ela vai refletindo como ela gostaria que houvesse divórcio, né? E aí dizem aqui, né, enquanto eles estão ali, ela tá conversando com outras lavadeiras naquele momento, né? Ela diz, ó, disse que nos podemos separar depois de uma coisa que lhe chamam divórcio. Uma palavra ainda nova naquele contexto, né? Já existia em alguns países, na Espanha não. Isso na Espanha vai surgir muitos anos depois. E aí, uma outra lavadeira diz: "E que es divorcio, mujer? Um pleito muito largo, né? Todas deixaram cair os braços com desaliento. Os pleitos não se acabam nunca, né? Os processos, né? E pior aún se acabam porque los pierde sempre el inocente e el pobre. E para isso, añadió la assistenta, tenía yo que probar antes que mi marido me dava maltrato. E como é que ela ia provar, né? Sobretudo pensando em toda uma estrutura muito patriarcal e muito machista dentro da lógica, né, carcereira, com homens julgando homens, né? E aí é um conto espetacular, não vou falar para vocês aqui o final, mas isso vocês encontram em domínio público, né? Mas é um conto assim que ela traz questões muito pertinentes para aquele momento e narra de uma forma assim genial, né? Ela é uma grande narradora, né? Uma grande autora, de fato, a Emília Pardo Bazán. Las Medias Rojas também, isso aqui eu lembro da Mar, né? Que a Andrea conheceu também tão bem quanto eu, né? A Maria del Mar, era um conto que ela gostava muito, Las Medias Rojas. A Maria del Mar, que era professora da UNB, que nos deixou precocemente, né? Ela também trabalhava muito com a Emília Pardo Bazán, gostava muito da Pardo Bazán, né? Inclusive num congresso acho, na Bahia, na Bahia, né, Andréa Marta Estevam, ela apresentou, inclusive, a Pardo Bazán, o processo de tradução com os alunos, né, traduzindo contos da Pardo Bazán, né. Aí Las Medias Rojas também é um conto aqui, eu não vou também dar detalhes para vocês, mas que também elas são mulheres que sofrem com homens ali que estão presentes na sociedade, né, com violência inclusive física, e elas vão tentando encontrar formas, né, de sair dessa situação em uma sociedade que não vai punir, né, não pune, obviamente, os homens como elas gostariam, né, que eles fossem punidos. E uma coisa interessante, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês também em espanhol, nesse caso aqui não a tradução, poderia inclusive nesses contos aqui ter mostrado uma tradução rápida, mas para vocês verem o estilo da Pardo Bazán, e ela não é uma autora, por exemplo, a Andréia e eu, nós traduzimos o Benito Pérez Galdós, né, o Donha Perfecta. O Pérez Galdós, ele tem um estilo de linguagem muito mais fácil, muito mais simples que a Pardo Bazán. A Pardo Bazán, ela é famosa pelo hermetismo. Ela tem uma linguagem bastante, como que eu posso dizer, hermética é exagerado, mas enfim, o projeto literário dela não é de uma fluidez, né, assim, de um estilo tão agradável quanto o Pérez Galdós. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a traduzir o Donha Perfecta com a Andrea, a gente estava inclusive em São Paulo, no Congresso Hispanista, a gente estava voltando, né, no Uber, voltando pro hotel, e daí a Andrea disse, nossa, mas que livro gostoso, né, que delícia que é, né, ler o Pérez Galdós, traduzir, né, uma literatura muito fluida, né, o estilo dele. A Pardo Bazán já tem uns períodos mais complicados, um vocabulário um pouco mais complicado, e inclusive muita influência do galego, né? Assim, ela tem o galego acaba fazendo em Los Passos de Ulloa, a presença do galego é muito forte, assim, né? Para inclusive a leitura, não só o processo de tradução. Quando eu já dei aula, né, de Los Passos de Ulloa aqui na UERJ, né, na Literatura Hispânica 2, é sempre difícil quando eu leio os trechos com os alunos, eles falam, nossa, professor, mas eu não entendi absolutamente nada aqui, né? Coisa que em geral não acontece no Pérez Galdós, né? Mas ali na Pardo Bazán tem um estilo bastante rebuscado, né? Bastante de difícil leitura mesmo.